Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 5 de março de 2024, finalzinho de uma manhã, portanto, estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas aos novos inscritos, ato contínuo também convidando os mesmos para convidar o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal. Aqueles que estão chegando pela primeira vez ao presente canal da cidadania, desde já comunico que o propósito do presente canal em que pese consiste exatamente em 3 dimensões, ou seja, 3D, que é a mesma escala tridimensional que os astronautas da NASA utilizam para explorar o segundo céu, que é aquele céu cosmológico, aquele céu literalmente escuro. E esta fora exatamente a razão pela qual batizei o presente canal de 3D ou 3 dimensões, pois no presente canal você tem a oportunidade de diariamente compartilhar com este que está a vos falar, que é advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, as mais diversas temáticas, diversas e complexas temáticas que vem sendo deliberada e pacificada pelo STJ, que é considerado o Tribunal da Cidadania, e tem a competência de pacificar a jurisprudência dos tribunais pátrios de 2º e 3º grau, bem como o Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita Rui Barbosa não ouvidar em dizer ter a faculdade de rapuruto, é o guardião da Constituição e de toda a ordem jurídica interna. Dito isto, e para que, em tese, o vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título objeto do nosso estudo de hoje. Abre aspas, Dia Internacional da Mulher, sob uma perspectiva de fato, valor e norma, à luz do direito de Deus e do direito dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidar em dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa filosofia imagina. Dito isto, já começo a motivar a razão pela qual, no presente momento, fui instado ou provocado a falar de um tema tão sensível, não obstante necessário. Notadamente quando estamos passando por uma manifesta crise de legalidade e legitimidade, a ponto de as pessoas deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, sobretudo quando estamos diante de tamanha violência, por que não dizer crimes contra as mulheres. Não à toa fui instado ou provocado a falar deste tema tão sensível, porém importante, exatamente em razão de hoje estarmos notadamente a 3 dias do Dia Internacional das Mulheres, qual seja dia 8, próximo dia 8, sexta-feira. E falar de um tema, não obstante sensível e necessário, não vem sendo tarefa fácil. Notadamente quando se tem notícia dos exorbitantes números estatísticos que apontam, em uma primeira síntese estreita, pelo nível de violência gratuita, notadamente contra as mulheres, pelos mais diversos motivos, viés, que em tese não se justificam. E dia 8, próximo dia 8 de março, ou seja, a próxima sexta-feira, é o dia que deve ser lembrado, deve ser comemorado como Dia Internacional da Mulher. Exatamente porque fora, a partir do advento da clássica Revolução Industrial, cujo
combustível da época eram as máquinas a vapor, é que se tem, sob a perspectiva histórica, o primeiro marco inicial para dar origem a este transcendental Dia Internacional da Mulher. Mas o fato é que, para podermos entendermos os contornos e alcance, sobretudo sob uma perspectiva histórica, tenhamos que viajar na clássica Revolução Industrial. Quem não sabe, a Revolução Industrial se dera inicialmente na Inglaterra, onde o processo de produção era artesanal, era insípido, ou seja, não era industrializado. E aí, por meio das clássicas máquinas a vapor, adveio a histórica e transcendental Revolução Industrial, possibilitando toda uma ascensão industrial que se projetara no mundo. E hoje é muito difícil falarmos em indústria, falarmos em comércio, falarmos em macro e microeconomia, sem, contudo, trazermos à base a clássica e transcendental Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial, em que pese, foi apenas o primeiro marco temporal, inicial, para dar origem ao Dia Internacional da Mulher. Exatamente porque, em idos de 1857, notadamente nos Estados Unidos, a história nos revela que houve um incêndio em uma fábrica têxtil, onde trabalhavam várias operárias e informam, dadas as estatísticas informam que houve a morte de 129 operárias que trabalhavam em determinada fábrica têxtil. Alguns dizem que dado incêndio foi literalmente criminoso. Outros, mais céticos, não acreditam nesta versão, diz que é mentirosa, a ponto de defender uma segunda versão, no sentido de dizer que o respectivo incêndio de 1857 em uma fábrica têxtil dos Estados Unidos se dera por força ou em razão de péssimas instalações elétricas, instalações das respectivas máquinas a vapor e etc. Mas o fato é que a história avança e surge o primeiro movimento político, por que não dizer, a primeira revolução na Rússia, conhecida como uma verdadeira revolução trabalhista, onde as mulheres lutavam por seus direitos políticos, não o direito político notadamente, mas os direitos trabalhistas. Elas se achavam literalmente discriminadas em razão do seu gênero, de sua condição, simplesmente por ser mulher. E aí na Rússia, notadamente em idos de 1917, houve aquilo que ficara conhecido na história como a Revolução Czarista, onde as mulheres entraram em greve e fizeram um verdadeiro movimento, uma verdadeira rebelião trabalhista em prol da defesa da igualdade de direitos, que desde então já eram literalmente suprimidos e segregados. Ou seja, com a Revolução Czarista de idos de 1917, notadamente na Rússia, se tem aí o primeiro marco histórico deste movimento que iria ficar conhecido como o Dia Internacional das Mulheres. Pasme,
pois dado movimento surgir representa apenas o porto de entrada de dado movimento, pois não obstante dado movimento representado por esta clássica revolução czarista, onde as mulheres entraram em greve em uma das fábricas da Rússia, e não obstante também a elencada fábrica têxtil dos Estados Unidos ter, em iso de 1857, levado a óbito expressivo 129 operárias, não se sabe se fora suicídio, ou se fora proposital, ou se fora pelas péssimas instalações da elencada fábrica têxtil. Mas o fato é que logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, em idos que se dera em idos de 1945, o dia 8 de março, ou seja, o que se comemora hoje como o Dia Internacional das Mulheres, passaram a ter um protagonismo, passaram a ser protagonista e ter uma valoração ano-luz maior, a ponto de, logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, ter reconhecido, em tese, porque em iso de 1960, não obstante o dia 8 de março já está, ou já ser tradicional no mundo, ao revés, ou não obstante, contudo, a ONU, em que pese somente oficializara e reconhecera o dia 3 de março como o Dia Internacional da Mulher, notadamente em iso de 1975. Ato contínuo, o dia 3 de março passando a ser oficialmente e mundialmente reconhecido como o Dia Internacional da Mulher. E aí, aqui, a gente tem uma breve síntese introdutória sobre a perspectiva histórica deste marco temporal inicial. Dito e falado um pouco sobre essa introdução, sobre a perspectiva histórica, não podemos deixar de lado, tampouco olvidar, no ponto, contudo, de doravante, falarmos um pouco da origem divina deste dia tão importante. E aí, como estamos falando de origem ou Gênese, tenhamos que recorrer ao primeiro livro da Bíblia, qual seja Gênese, que fora literalmente escrito por Moisés, ou seja, Moisés não somente escrevera o livro de Gênesis, como escrevera os 5 primeiros livros, qual seja, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés, no alto de sua infinita grandeza espiritual e intelectual, à época não olvidara em prever a sua própria morte. Mas é exatamente em Gênesis, notadamente, a partir do capítulo 2, que observamos a origem desta força motriz que hoje está sendo objeto do presente estudo, qual seja a mulher. Em Gênesis, capítulo 2, o Todo-Poderoso, por meio do iluminado Moisés, fora pedagógico. Quando, em Gênesis 2, 21, assim asseverara: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, o homem, por lógico, estamos a falar de Adão, o primeiro homem,
pois na cronologia bíblica existe Adão, o primeiro homem, Abraão, o primeiro judeu, e Cristo Jesus, o primeiro homem da nova linhagem, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Vejo, portanto, que logo após Deus, lá no Jardim do Éden, colocar Adão em um sono profundo, resolve tirar uma de suas costelas e dela criar Eva. E aí, em ato contínuo, veja, algo muito fantástico, muito interessante. O que diz, o que fala Adão para Eva, em sede do capítulo 21, capítulo 2, versículo 23. Então o homem disse, por lógico estamos a falar de Adão, olha o que Adão disse para Eva, logo após Deus criá-la de sua costela e levá-la até o mesmo. Assim, asseverara a Adão, abre aspas, agora sim, olha aqui a exclamação, agora sim, olha o que diz Adão, agora sim. Isso aqui já nos chama a atenção para algo fantástico. Pois, quando Adão diz agora sim, Adão está querendo nos dizer algo. É como se Deus tivesse, no ato da criação, feito outra mulher diversa de Eva para ele. Porque senão ele não diria assim, agora sim. Ou seja, e aqui vou abrir um parênteses, porque a primeira fala de Adão aqui, quando ele diz agora sim, olha a exclamação. É como se ele tivesse ipsilite ali, tivesse outra mulher ali naquele jardim do Éden, ele estivesse literalmente insatisfeito, e aí Deus viu que o projeto inicial, em tese, não obstante ele ser dotado de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência, e por isso, portanto, ele, antes mesmo de pensarmos e agirmos, ele sabe até o que a gente vai pensar. Ele não somente sabe o número de fio de cabelo de cada um de nós, nossa cabeça, como ele sabe o número de estrelas do céu e dá nome a cada uma delas. Mas o que observamos aqui da primeira leitura da fala de Adão é que ele fez aqui uma exclamação. Ele disse agora sim, ou seja, é como se ele tivesse ali satisfeito por alguma razão, como se tivesse Deus ter colocado uma outra mulher que não estava à altura dele. E aí Deus, em tese, refaz o seu projeto e doravante coloca, segundo capítulo 2, versículo 21, Adão para dormir em um sono profundo, ato contínuo, tira uma de suas costelas, cria Eva e o leva até o mesmo. E ele fica ipsilite impressionado com dada criação, a ponto de dizer, agora sim, esta é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se unem, uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não se sentiu envergonhado. Por quê? Porque aqui não existia o pecado. Aqui era antes do pecado. Antes do pecado, o homem, ou seja, a partir desse momento, Adão e Eva passam a andar sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Mesmo nu, ambos nu, eles falavam sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha com o seu Criador. Somente a partir da queda de Adão, com o pecado capital,
é que Adão e Eva doravante passam a ter vergonha do Todo-Poderoso. A contínuo, Cristo Jesus mata o primeiro carneiro apontando para a cruz, pega a pele daqueles carneiros e veste a nudez de Adão e Eva. Eu fico imaginando que essas roupas é como aquela roupa de Fred Barney Show. Mas é aí. Mas algo muito fantástico que chama atenção é a primeira fala de Adão. Quando Deus coloca para dormir no sono profundo, ato contínuo tira uma costela dele, ato contínuo fecha com carne e cria a mulher, a saber, Eva, leva até o mesmo e o mesmo diz. Então o homem disse, Adão, agora sim, ou seja, dando a entender que em tese existia outra mulher antes de Eva. E aí, como um dos propósitos do Presente Canal é provocar você que está a me ouvir a desenvolver o gosto pela leitura, pela conjugação do verbo estudar, pesquisar e se estender, eu aqui, doravante, darei apenas pequenos espólios, apenas para você ter noção do que eu estou a falar. Quando Adão fica impressionado, dizendo agora sim, aqui ele deu todas as pistas para dizer que a Eva não foi a primeira mulher de Adão. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vos remeto para que pesquise na Bíblia, que você vai encontrar no mínimo 2 ou 3 passagens em toda a Bíblia, composta por 73 livros. Esses são 73 porque são em 73 livros que foram literalmente canonizados ou homologados pelo cânon católico, da Igreja Católica. Não obstante, existem muitos outros livros que a doutrina teológica chama de apócrifos, que estão fora. E lá você vai ver coisas fantásticas que você não vê no livro católico, na Bíblia católica e na Bíblia protestante. Inclusive, em que pesa protestante tem 7 livros a menos. Mas o fato é que quando Adão diz, agora sim, ele está dizendo aqui que Eva não era a sua primeira, não fora a sua primeira mulher. Se você for estudar os livros apócrifos, ou seja, que estão fora da Bíblia, e bem como você vai ver também na própria Bíblia, não vou antecipar aqui spoiler, vou apenas provocar o seu gosto pelo estudo, pela conjugação do verbo estudar, pesquisar e se estender. Você vai encontrar no mínimo 3 passagens na Bíblia que falam sobre uma mulher chamada Lilith, a demônia do Mar Vermelho. Exatamente. Teologias, enciclopédias de alta linhagem. Quando eu digo alta linhagem é porque é de alta profundidade, de alta verticalização. Nos revela que Eva não fora a primeira mulher de Adão. E aí justifica porque Adão começa dizendo, agora sim. E ele continua, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. Outro ponto importante. Quer dizer que a outra mulher, em tese, Lilith, segundo livros escatológicos, livros apócrifos, melhor dizendo, no primeiro ato da criação do homem e da mulher, Deus criou ou criara o homem e a mulher simultaneamente, ou seja, no mesmo momento, do pó, ou seja, do barro. Outras informações muito importantes que observamos em livros que são considerados apócrifos, é que no momento do ato da criação, Deus criara o homem, e assim como também a primeira mulher, a saber, Lilith, que é considerado como a demônia do Mar Vermelho, do mesmo produto, ou seja, do mesmo pó. E esta, em tese, foi a razão pela qual esse primeiro projeto do Todo-Poderoso teve que ser reformulado. Porque não existia hierarquia entre a homem e a mulher. Se a Eva, se a Lilith fora feito igual, o mesmo produto
a saber, o barro, o pó que Adão fora, então não existia hierarquia. E por via reflexa, a teologia apócrifa aponta que esta foi a razão pela qual Lilith, considerada a demônia do Mar Vermelho, é citada no mínimo por 3 vezes no livro, na Bíblia, notadamente no Antigo Testamento. Ela era insubordinada, ela não obedecia o homem, não obedecia a Adão. E é por isso que quando Adão, Deus coloca, reformulando seu projeto divino, coloca Adão para dormir em sono profundo, tira uma de suas costelas e cria a Eva e leva até o mesmo fica ipsilício impressionado e em tese até satisfeito. Agora sim, olha o que ele diz, agora sim eu tenho uma mulher de verdade. Por quê? Porque ela foi feita da minha carne e dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou de mim, do homem, ou seja, dele. E aí Eva passa a ser o quê? Obediente. Onde vem a obediência? E Lilith, que era a primeira mulher de Adão, era insubordinável, partia para cima de Adão, era rebelde, era anarquista, exatamente porque ela não existia hierarquia, ela foi feita do meu produto, do meu pó. E há outros ensinamentos que encontramos também nos livros que estão fora da Bíblia, apócrifos, que diz que no momento em que Deus criara Adão, ele pegou um pó de cada parte do mundo e ele fora feito gigante, do tamanho do mundo, exatamente para Adão ser considerado o primeiro homem, Abraão, o primeiro judeu, e Cristo Jesus, o primeiro homem de uma nova linhagem, o verdadeiro leão da tribo de Judá, onde, segundo o último livro escatológico da Bíblia, promete que, diversamente da primeira vez que ele veio na qualidade de servo e cordeiro para ser o nosso redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, doravante, quando ele vier pela segunda vez, ele virá montado num cavalo branco, como verdadeiro rei e leão da tribo de Judá. Esta é a promessa escatológica do dia do Senhor, ou do dia do tribunal de Cristo. Veja, portanto, o quão fantástico é. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus. Mas não sentiu vergonha de quem? Do Todo-Poderoso. Porque não existia o pecado. A partir do pecado de Adão e Eva, os dois passam a ter vergonha. E Deus mata o primeiro carneiro, pega a pele daqueles carneiros e faz a veste para vestir a nudez, ou seja, a vergonha dos dois. Está ouvindo, sentindo aí o espírito da coisa? Porque Shakespeare dizia que entre o céu e a terra existe anos mais coisa do que a nossa filosofia imagina. É isso. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam nossa existência. Notadamente quando temos a consciência cosmológica e mítica que não somos perfeitos e somos finitos, e a qualquer momento podemos soprar. Não à toa, céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não vão de passar. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, convosco hoje e sempre. Amém. Um dia para o Todo-Poderoso é como 1000 anos, assim como 1000 anos é como 1000 dias, um dia. Razão pela qual, logo após a morte, crucificação de Cristo Jesus e ulterior ressurreição do terceiro dia, logo após a sua alçada aos céus, ele disse que voltava logo. E há 2000 anos,
os fariseus, notadamente os discípulos de Jesus, já perguntavam a Pedro por que ele disse que vinha logo e não teria vindo. Isso, imagina, 2000 anos. Mas se fosse hoje, 2000 anos depois. E Pedro, em Pedro 3, 2 e seguinte, ele foi pedagógico, no sentido de dizer que ele não veio ainda para nos poupar, pois se ele vier do jeito que a população está depravada, e esse termo depravação, entendam-se, quando você vai ver a palavra depravação no latim, você vai ver que a palavra depravação significa o que tem de mais perverso no homem. Não à toa, quando vamos estudar a soberania divina de Deus, João Calvino diz que o homem é pervertido e perverso de tal maneira que tudo que ele fizer será inócuo, pois ele nasceu ipsilito depravado, na acepção jurídica do termo. Veio, portanto, que é fantástico falarmos da mulher e não poderíamos deixar de lado, para além do aspecto histórico, remontando a clássica Revolução Industrial, final da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Czarista da Rússia, o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e o reconhecimento pela ONU, a Organização das Nações Unidas, notadamente em 1875, reconhecendo o Dia Internacional da Mulher, sob a perspectiva do direito internacional, não vem sendo tarefa fácil e não poderíamos deixar de fazer ou fazermos uma introdução sob a perspectiva divina, a ponto de usarmos esta passagem, transcendental passagem da fala de Adão, onde Adão faz uma verdadeira contemplação da sua segunda em tese mulher, a saber, Eva, quando diz: agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. E aí, lá em Paulo de Tarso, notadamente, Paulo de Tarso, notadamente em Coríntios 12 a 27, Paulo de Tarso é literalmente pedagógico, no sentido de dizer que somos feitos de muitas partes, ou compostos de muitas partes, não obstante sermos objeto de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Assim como Deus criara a Eva da costela de Adão para tornar um o corpo do outro, ou seja, o homem e a mulher, quando se unem, passa a representar um único corpo. Paulo de Tarso diz que somos feitos de muitas partes, não obstante sermos parte integrante de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Lá em Efésios 5, 21 a 33, também Paulo de Tarso é pedagógico, quando nos ensina que homens, chama a atenção de homens e mulheres, no sentido de homens respeitarem as suas mulheres e as mulheres, por reflexos, respeitar os homens. Mas Paulo de Tarso, que é um dos maiores protagonistas do Novo Testamento, com base na Nova e Eterna Aliança, foi pedagógico, no sentido de dizer, remontando essa fala contida lá no capítulo 2, versículo 21 de Gênesis, onde Adão diz: agora sim, esta é a carne de minha carne e ossos de meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiu vergonha.
Veio, portanto, que Paulo de Tarso em Efésios 5, 21 e 33 também é pedagógico, no sentido de chamar a atenção para homens e mulheres se respeitarem entre si, a ponto de dizer que as mulheres devem ser não somente omissas, mas obedientes ao homem, remontando lá o que é Gênesis 2, 21, 22, o ato da criação e a contemplação de Adão logo após Deus criar Eva e levá-lo para ele. Ele faz uma verdadeira contemplação sobre a perspectiva, de forma carinhosa, respeitosa e educada para a sua primeira mulher, ou seja, no caso, sua segunda mulher, porque Gênesis 21, Gênesis 2, 21 é pedagógico, quando Adão fica impressionado, agora, quando diz agora sim. Outro fato que chama bastante atenção e que merece destaque do presente estudo é outra grande discussão que se tem, não somente acerca de Lilith, que é considerada demônia do Mar Vermelho, e como já havia falado, a Lúris, ela é citada no mínimo por 3 vezes na Bíblia. Para além disso, também existe outra grande discussão acerca de por que Deus criara Eva por meio da costela do homem, ou seja, de Adão. E aí, isso nos remete para uma grande reflexão, para saber a razão pela qual Deus, tantas outras partes que existiam no corpo, ele escolhera logo a costela de Adão para dar a criação. E aí, quando observamos sobre a perspectiva da biologia, da literatura médica, observamos que a costela é onde está a medula óssea. É exatamente na costela que, para além de estar a medula óssea, onde existem também as clássicas células, troncos embrionárias, onde hoje é tão bem trabalhada pela medicina avançada. Células troncos, elas são responsáveis por reprodução de células mães. E não à toa, Deus, no alto de sua infinita grandeza, no ato da criação, ele coloca Adão para dormir no sono profundo, remove uma de suas costelas, exatamente porque é lá que Deus sabe que ele não é o criador de tudo, que está o verdadeiro DNA, que está as células troncos dentro do quê? As células embrionárias, para exatamente a mulher ser, em tese, a imagem do homem. E aí, quando Adão diz aqui, agora sim, aí a gente começa a entender por quê, né? Por que a existência e por que Deus usara a costela de Adão para criar Eva. Exatamente porque Adão diz, agora sim, esta é a carne de minha carne e osso dos meus ossos, e será chamada de mulher porque Deus a tirou de mim. Ou seja, antes Deus fizera Lilith da mesma forma que fizera Adão. E aí gerou um problema, porque a Lilith disse, o que é que você tem diferente de mim? Você foi feito do meu pó. Por que eu tenho que obedecer a você? E Deus viu que aquilo ali estava gerando um problema sério. E reformulou seu projeto de criação. Ato contínuo, nos remontando a ideia e a razão pela qual Deus, no alto de sua infinita grandeza, utilizar a costela que está exatamente, as células tronco, exatamente para a mulher, para além de ser obediente ao homem, ela também ser parte integrante do único corpo. No ator ele diz aqui, ó, e por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Aí remontando também o que Paulo de Tarso diz, que somos feitos
Ele diz lá em Coríntios 12 a 27, que somos feitos de muitas partes, não obstante sermos parte integrante de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Está vendo aí a sintonia? Outra coisa também, muita gente questiona e é cético em entender, dizer que o Novo Testamento revogou o Antigo, o Velho. E aí eu digo que quem faz essa interpretação está ipsilitris enganado, com devido respeito e sem nenhuma pretensão de voltar à matéria. Pois se isso fosse verdade, bastara recorrermos à clássica transfiguração de Cristo Jesus, onde naquele momento ele chama os seus 12 discípulos, doravante ele diz, daqui para frente só 3, a saber, os seus 3 mais queridos, quais sejam Pedro Simão, o cético Pedro Simão, Tiago e João, Tiago escrevera, aquele que diz que a fé não pode ser como as ondas do mar, Tiago que diz que descumprir um único dispositivo da lei de Deus é como descumprir todo o arcabouço, e também diz que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. Pedro Simão, aquele que iria negar o seu Senhor, a saber, Cristo Jesus, por 3 vezes, e esta talvez em tese pode ter sido a razão pela qual ele não se achara digno de morrer igual ao seu Senhor, ou seja, crucificado de cabeça para cima e sim de cabeça para baixo. O temperamental João seria aquele dos 12, o único que iria morrer de morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos, quando o imperador romano tentara matá-lo numa caldeira escaldante de azeite e o mesmo saíra ipsilitris ileso, ou seja, sem uma queimadura. Ato contínuo, o imperador achava que era mais um bruxo, porque existia muitos bruxos na época, na cultura greco-romana, mandilharam na ilha de Patmos. E aí o erudito João, do Apocalipse, disse, isso aqui é só mais uma carruagem de fogo que irá me levar ao meu Senhor. Eles jogam João na ilha de Patmos, na Grécia. João olha para frente, só mata fechada, olha para trás, só o oceano. E diz que eu vou fazer, como na vida dos homens, a maneira de abrir portas é com chaves de aço, mas para abrir a porta dos céus, somente com o joelho no chão e a mente, lá no terceiro céu. Cristo Jesus abre o terceiro céu, onde certa feita, segundo Coríntios 2 e seguintes, Paulo de Tarso diz ter ido no paraíso, e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne, e ele ora por 3 vezes pedindo para Deus libertar daquela tormenta, daquela angústia de Jacó. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas promessas, responde para Paulo de Tarso. Diz, para ti, basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. Mas também uma fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. O apóstolo João, quando está na ilha de Patmos, Cristo Jesus abre o terceiro céu e diz, trouxe um homem aqui, a saber, Paulo de Tarso, o antigo Saulo. Ele ficou tão impressionado que nem conseguiram escrever uma vírgula. Pega um papel e começa a escrever as 7 cartas escatológicas para os 7 anjos do Apocalipse, que odiernamente ou atualmente em que pese se encontram localizados no interior da Turquia. E é isto que for objeto do que é o último livro da Bíblia hoje, a saber, o último livro escatológico de Apocalipse, que significa revelação. A revelação de Cristo Jesus para o seu querido apóstolo João, que dos 12 discípulos fora o único, repita-se, o único que morrera de morte natural, notadamente aos 94 anos na ilha de Patmos. E também por via reflexa, em que pese, era o único que estava no Calvário, na cruz, na crucificação de Cristo Jesus, junto com as duas Maria, Maria Madalena e Maria, mãe
Naquele momento, Cristo Jesus disse: Maria, cuide do seu filho. João, cuide de sua mãe. Vejo, portanto, que naquela transfiguração, onde Jesus escolheu seus 3 queridos, ele começaram a se transfigurar e ficar ipsilis iluminado e flutuar. E de um lado aparece Moisés remontando o Êxodo e a lei mosaica, e do outro Elias representando os profetas. Os 3 anos e meio em que Deus dera poder para Isaías pregar no deserto, que ele prega diversamente de seu sucessor, a saber Eliseu, que pregara ipsilis na área urbana. Elias foi um profeta que, para além de pregar nu, sob o comando do Todo-Poderoso, ele também pregara exclusivamente no deserto, a ponto de ressuscitar o filho da viúva, abastecer a jarra de azeite da viúva, abrir o rio Jordão, assim como Josué, assim como Eliseu abriram também. E para além disso, Deus dera poder para ele, Elias, o profeta Elias, abrir e fechar os céus para chover e não chover. E o interessante é que Deus, como Elias foi um profeta que pregara exclusivamente no deserto, Deus mandava comida para ele pela boca dos corvos. Aqueles mesmos corvos que até pouco tempo se via de símbolo para sustentar a monarquia britânica. Coincidentemente, quando morreu um dos corvos do palácio da rainha, ela em seguida foi a óbito. É mera coincidência? Mas o fato é que, na transfiguração de Cristo Jesus, notadamente para aqueles céticos que acham que o Novo Testamento revogara o Velho, basta analisarmos os contornos e alcances da transfiguração de Cristo Jesus para entendermos que ali o que houve foi a selagem. Cristo Jesus uniu o velho com o novo, e ele no meio, remontando aquela teoria do meio de Buda, teoria do Zen. Na cruz ele estava no meio de 2 ladrões, um se arrependeu, o outro não. Na transfiguração ele estava no meio, de um lado estava Elias representando os profetas e do outro Moisés representando o Êxodo e a lei mosaica. Era à toa? Por isso que Shakespeare dizia que entre o céu e a terra existe ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Blaise Pascal, grande poeta britânico, francês, filósofo francês, autor da teoria da probabilidade, à época também fora pedagógico, no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a própria razão desconfia. Vejo que o quão interessante é a razão pela qual Deus criara Eva por meio da costela, que é exatamente onde se encontram as células troncos, que hoje é muito disseminada, explorada na medicina de ponta, para tentar criar células novas, embrionárias, para curar os mais diversos tipos de patologias, notadamente o câncer. Você vê que eu escrevi um livro, escrevi um vídeo falando sobre, dizendo que a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade, não obstante ser o mais perseguido e o mais discriminado. Mas hoje não será objeto do nosso estudo de hoje. Irei fazer um segundo vídeo para mostrar o porquê a Bíblia deve ser o livro mais importante, e é o livro mais importante da humanidade, pois nele você tem as mais diversas ramificações do conhecimento humano. O direito, quem criou o direito não foi o homem, não obstante o piano dizer que o direito é uma das maiores obras da criação humana, tentar entender ou entender uma parte, nós mesmos. Mas quem criaram o direito não foram o homem,
O homem apenas positivara que era o direito foi Deus, fora Deus. Meio da lei mosaica, que até hoje é utilizada no Estado Soberano de Israel, que não obstante, desde 14 de maio de 1948, logo após um baiano brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que estava à frente do Conselho de Segurança da ONU, chefiando, convidou o chefe, o representante de Israel e da Palestina para criar 2 estados, um para cada um, e na ocasião só conseguiram criar o de Israel. Mas o fato é que, não obstante Israel ter conseguido a sua independência desde 14 de maio de 1948, notadamente na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, notadamente os Estados Unidos, a OTAN e a comunidade europeia, entendem que deve ser a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, referendado às inteiras pelos Estados Unidos, México e muitos outros integrantes e apoiadores dos Estados Unidos, entende que a capital de Israel deve ser Jerusalém, no norte de Israel, por uma questão meramente religiosa. Dessas 3 religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese está em torno de 2,5 bilhões no mundo, a segunda, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até idos de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais remota e mais antiga, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões, cuja sua maioria, em que pese, reside exatamente no Estado Soberano de Israel, onde está sendo duelada esta guerra de titãs desde 7 de outubro do ano passado, ou seja, 2023, contra o grupo terrorista Hamas e a sua vizinha Palestina, na área da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Vejo, portanto, que falarmos da mulher não é tarefa fácil, para além de ser um tema sensível, todavia, nos remete a voltarmos a buscar a origem histórica, geográfica, notadamente a divina, que está lá em Gênesis 2, 21 e 22, quando Deus coloca Adão para dormir no sono profundo, tira uma de suas costelas, fecha o local com carne e cria Eva para ser obediente e companheira. E a parte integrante do homem, conforme Coríntios 2, 12 a 27, para quem Paulo de Tarso fora pedagógico, no sentido de dizer que somos feitos de muitas partes, não obstante, fazemos parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance do dia da mulher, da existência da mulher. O tempo avança e as condutas e atos que no passado serviu de elogios, como um homem galantear, assim como Adão, que fazia a mais bela contemplação à sua companheira Eva. Ao longo do tempo, o tempo avança e condutas, comportamentos que na época de Adão eram tidas como contemplações de caráter carinhoso, respeitoso e amoroso e de admiração. O tempo avança e as mesmas condutas em tese, doravante, passam a ter novos adjetivos, passam a ter novas denominações, novas terminologias.
a ponto de a mulher avançar, ocupar cargos que antes só eram ocupados pelos homens, as mulheres participarem da política, começaram desde 1960 com a Revolução Czarista. As mulheres russas fizeram um verdadeiro protesto, uma greve em prol de direitos iguais, da segregação e supressão de direitos trabalhistas. Mas hoje, para além disso, existe dessa segregação trabalhista, existe também as segregações de natureza eminentemente de gênero, onde a mulher é discriminada pelo simples fato do seu sexo. E não à toa existe o princípio da isonomia formal e material, cujo segundo em que pese consiste exatamente em tratar os iguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. O tempo avança e aquilo que era tido como contemplação de Adão com a sua companheira Eva passa a ter novo formato, passa a ter novas denominações. Aquilo que era tido como contemplação entre um homem e uma mulher, o tempo avança e os conflitos também. Aquilo que era contemplação para o homem Adão em relação à sua mulher Eva, odiernamente ou atualmente, passa a ser tido como crimes de assédio moral e sexual, condutas de galanteios que no passado eram toleradas e até, em tese, elogiadas, pois um homem que no passado não tinha coragem de galantear, de elogiar e de admirar uma bela mulher, era tido como homossexuais, como diz um amigo, um querido amigo espanhol. O fato é que o mundo avançou. E a mulher diz, não, não é não. E a mulher deve estar onde ela quiser. É assim que está hoje. É assim que a cultura avançara, e não é não. E a mulher, e o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E vemos aí, com o neoliberalismo, o avanço do neoliberalismo foi de tamanha grandeza que lugares, postos que dantes só eram ocupados por homens, a partir do momento do neoliberalismo, a mulher passa a ocupar cargos que dantes só eram ocupados por homens, como piloto de avião, diversas aí, brilhantes. As mulheres estão estudando em tese mais do que os homens, ocupando o cargo que antes só os homens ocupavam nas Forças Armadas, na ciência, na tecnologia, no direito. Muitas mulheres, magistrados, advogados, brilhantes. Parlamentares, as mulheres entraram na política, baixaram a primeira. Notadamente uma nossa lá, que, salvo engano, aqui do Rio Grande do Norte, foi em Mossoró, foi Alta de Souza, salvo engano juízo, para as mulheres tomar gosto pela política, e hoje são presenças visíveis na política, no campo da política. Cargos que antes eram ocupados somente por homens, hoje a mulher deixa sua marca. Sob a perspectiva do amor de Deus, do amor de mãe, começa dizendo que a mãe, diversamente do amor de Deus, o amor de Deus é imparcial. Deus não é parcial com nenhum de seus filhos, nenhum de nós. Deus jamais vai dizer o que a gente quer ouvir, e sim o que a gente precisa ouvir, como veio defendendo nos mais diversos vídeos que veio fazendo.
que o verdadeiro professor, o verdadeiro pai e o verdadeiro advogado deve agir como Deus. Não deve dizer o que o cliente, no caso do advogado, o que o aluno, no caso do professor, e o que o seu filho, no caso dos seus pais, querem ouvir, sim o que eles precisam ouvir. E é assim que Deus age. Ele é imparcial. Já o amor de mãe é um amor parcial. A mãe, se o filho for normal, 9 meses no ventre, alguns meses no colo e o resto da vida nas costas. Pois o amor de mãe é parcial, diferente do amor de Deus, salvo algumas exceções. A mulher, no passado, notadamente na época de Cristo Jesus, era chamada de mulher. Todas as pessoas do gênero feminino, quando o homem, a gente fala sobre a perspectiva humana, a gente diz o homem como um ser. O homem como um ser, ou seja, o sexo frágil, o sexo feminino, na época de Jesus, era chamada de mulher. E muitos acham isso pejorativo, porque Jesus chamava as mulheres de mulher. Exemplo, Maria Madalena, mulher, na hora em que ela estava sendo ipsilis, ou seja, literalmente apedrejada, e ele estava escrevendo na areia o nome daqueles que não iriam entrar no livro da vida, pois entrar no livro dos vivos basta nascer, que a gente entra no livro de Deus, dos vivos, para aqui na terra, na lei dos homens, para entrar no livro, no cartório, basta nascer. Agora, para entrar no livro da vida é os 500. E aí naquela assentada, Jesus, que os fariseus tentavam apedrejar Maria Madalena, e ele se dirige para aqueles fariseus da época, que hoje não é muito diferente. Os fariseus hoje estão espalhados aí com outras denominações, das mais odiosas e deletérias possíveis. Ele diz para aqueles fariseus: atira a primeira pedra aquele que nunca pecara. E todos aqueles fariseus se esvaziam dali. E ele se dirige para Maria Madalena e diz: mulher, olha o termo, mulher. Jesus chamava todas as mulheres de mulher, não porque era pejorativo. Hoje, se você chamar a mulher de mulher, muitos acham que está sendo um termo pejorativo. Mas saibam que na época de Jesus, na cultura greco-romana, em que pesa o termo e a terminologia, e por que não dizer o pronome de tratamento mulher, era o que era mais digno para se dirigir a uma mulher. E esta é a razão pela qual Jesus, para dar exemplo, chamava Maria Madalena de mulher. Assim como ele também chamara a mulher samaritana de mulher. Não como um termo pejorativo, mas porque era o pronome de tratamento mais digno que na época de Jesus podia dirigir a uma mulher, para ver o tamanho do respeito que Jesus tinha pelas mulheres. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil falarmos de um tema tão sensível, porém necessário, sem verticalizarmos acerca da origem histórica e divina. Existia um grande protagonista do direito, a saber, o piano, para quem à época é novidade em dizer, abre aspas, que o direito é uma das maiores obras da criação humana. Tentar entendê-lo é entender uma parte, nós mesmos. Existe outro protagonista com projeção internacional, a saber, Rudolf van Hering, autor da obra A Luta pelo Direito. À época também fora pedagógico no sentido de dizer, abre aspas, que o direito nasce, vive e perece, e ainda elucidou que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência, e, portanto, não ser merecedor de ser chamado de direito. Razão pela qual o tempo passara. Os hábitos, os costumes da sociedade também avançaram, e o direito tem que tutelar. Para que
não caia na ineficácia e na decadência, como defendia o jurista alemão Rudolf von Ehring. Veio, portanto, que falarmos da mulher, para além de ser um tema sensível e necessário, por sim por via reflexa também nos remonta a fazer a diferença entre o amor de Deus em relação a todos nós e o amor que uma mãe nutre com seu filho que passa 9 meses no ventre, se for normal, alguns meses no colo e o resto da vida nas costas. E, diversamente do amor de Deus, que é impassional, ou seja, Deus não diz o que a gente quer ouvir, sim o que a gente precisa ouvir sobre aquilo que reflete a sua vontade e seu propósito. Mas o amor de mãe, em tese, na maior parte das vezes, é parcial. E acaba também, por via reflexa, prejudicando a sua prole. Razão pela qual finalizo o pré-estudo temático no sentido de dizer que existia um poeta espanhol, a saber, Francisco Gomões Quevedo, para quem a época não olvidara em dizer, abre aspas, que as palavras são como as moedas, onde às vezes, em tese, poucas valem muito, como é o caso do euro, do dólar, notadamente no dinar do Kuwait, que vale 4 vezes mais do que o dólar, analisa aí. Em contrapartida, às vezes, muitas, como é o caso da moeda da Argentina, que vem décadas passando por uma crise sem precedente e, pelo que indica, piorará mais ainda com a chegada do emblemático Javier Milei, com a sua política nem um pouco ortodoxa, se isolando do mundo. E isso, em tese, sem não demérito aqueles que pensam em sentido contrário, é uma das piores maneiras em políticas públicas em que um Estado soberano que está numa decadência econômica como está a Argentina, miséria, muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, etc. Tudo que o governante não pode fazer é se isolar do mundo. É como, exemplo, Cuba. O povo, desde a época da Revolução de Fidel Castro, que os cubanos vivem fugindo de Cuba, notadamente para Miami, que é uma distância, salvo engano, de 300 e poucos quilômetros apenas. Semana mesmo foi um dos maiores cruzeiros, resgatou um barco com diversos cubanos, exatamente fugindo da miséria, da fome, da segregação e da supressão e da crise econômica daquele país que há muitos anos, desde a época de Fidel Castro, seu sucessor, saber Raul Castro, seu irmão, vem sofrendo bloqueios econômicos internacionais, ou seja, o povo vive numa verdadeira miséria, até o turismo está difícil lá. Que antes os turistas ainda tinham direito a alguma coisa, ainda conseguia fazer algo, hoje nem isso. Exatamente por conta de um radicalismo exacerbado, uma soberba, um narcisismo exacerbado em si mesmo, em que o homem acha que está acima do bem e do mal, e por isso, portanto, em que pese, não depende de outrem. Era como vivia o povo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era considerada um verdadeiro paraíso, um verdadeiro jardim do Éden. O povo de Sodoma, para além de depravado na acepção jurídica do termo, e quando eu falo depravação, conforme o latim, é o que existe de pior do homem. Qual é o tipo de perversidade que o homem pode ter, se denota com o termo depravação, ou seja, o homem consegue ser o pior das pessoas no seu mais alto nível. Era o povo de Sodoma que achava que tinha tudo
todos os minerais e tudo, mas não precisava de Deus. E Deus manda 2 anjos para destruir com fogo e enxofre Sodoma e Gomorra, que hoje representa a área do Mar Morto, cuja teor de sal é 10 vezes maior do que os 7 oceanos. Exatamente por quê? Porque as pessoas vivem como lilistas, desprovidos de valores éticos e morais. Razão pela qual Francisco Gomes Quevedo, ou seja, o poeta espanhol, dizia que as palavras eram como as moedas, onde muitas, como é o caso da Argentina, não valem um centavo, e poucas, como é o caso do euro, do dólar, notadamente do Guiná, do Kuwait, que vale 4 vezes mais do que o dólar, vale muito. Razão pela qual sou adepto das poucas palavras que vale muito, no sentido de dizer que assim como no direito, conforme o Piano, que diz que o direito é uma das maiores obras da criação humana, tentar entendê-lo é entender uma parte de nós mesmos, por via reflexa, a mulher fora uma das maiores obras da criação do Todo-Poderoso. Tentar o homem, nós, homens, o atual Adão do presente momento, procurar entender ou entendermos as mulheres é compreender uma parte de nós mesmos, haja vista a mesma ter sido feita de uma de nossas costelas que representa o nosso DNA. Pessoal, estou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de votar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Desde já, desejando, no fundo do coração, que o próximo dia 8 de março, ou seja, sexta-feira, um excelente dia para todas as mulheres do Brasil e do mundo, e desejando essa bela rosa para você que tivera a dignidade de me alugar o seu ventre por 9 meses para que eu hoje pudesse estar aqui a lhe homenagear. Parabéns para todas as mulheres do Brasil e do mundo, para minha mãe, todas as mulheres, mães, não mães, pois a mulher representa o que há de mais fantástico no objeto da criação de Deus. E esta é a razão pela qual todos nós, homens, devemos diariamente fazermos o maior esforço possível para respeitá-las, amá-las e admirá-las. Sobretudo, procurar entendê-las, pois ela ou elas foram feitas ou são parte integrante de um único corpo, ou seja, foram feitas e extraídas do nosso DNA, ou seja, da nossa costela. Fique com Deus e até a próxima. Feliz Dia das Mulheres. Hoje e sempre. Amém.